Olá, senhoras e senhores ouvintes aqui do Mapcast. Hoje nós estaremos com pessoas formidáveis. O grupo está maior hoje. Teremos várias visões diferentes a respeito desse tema que nunca se fecha, porém que deve ser resolvido por nossa sociedade. E aí vamos começar nosso Mapcast. Tema: violência. Mapcast. Eu sou Davi Macedo, professor e uma das pessoas que pouco sabe, mas muito quer aprender, passando para as pessoas que estão aqui. Evandro, por favor, se apresente ao nosso público. Então, meu nome é Evandro, sou marqueteiro, administrador, representante comercial, sou espírita há um bom tempo, mais de 10 anos, e sou viado, É uma parte importante para salientar aqui a nossa miscigenação aqui nessa sala. Evandro, que hoje está com soluço, vocês vão perceber algumas travas, isso não foi problema não foi problema da gravação, então, porque ele está... Você vai dar uma perceber, isso vai ser motivo de muita gargalhada aqui, porém não pode acabar com nossa missão. Exato. De falar aquilo que deve ser falado, passando para a nossa próxima participante. Eu sou Fátima Babini, eu sou jornalista e redatora e eu já frequentei Centro Espírita há um tempo, não me considero assim espírita, mas simpatizo muito com a doutrina e é isto. Olá, meu nome é Pablo, estou aqui de novo, arquiteto, tenho 30 anos e sou empresário espírita há 6 anos. Oi, gente, meu nome é Amanda, eu tenho 16 anos, sou espírita há 10 anos e faço o 3º ano do ensino médio. Eu também participo do Comece e participo também da Mocidade do Cefa. O meu nome é Arthur, eu sou espírita há 6 meses, tenho 11 anos e também eu luto pelas causas LGBTQIA+. Boa tarde, meu nome é Afonso Teixeira, eu sou palhaço, músico, aspirante a produtor musical, não é mesmo? Ator, um pouquinho, mas vai falando, né? Valeu, pessoal! Frequentou alguns espíritas? Ah, sim, eu frequentei a MEP faz uns 2 anos e eu me considero espírita, embora às vezes eu, mas não precisa entrar em detalhes, Tudo bem. Pois é, pessoal, dá pra ver que hoje nós temos um time de peso. No auxílio estaremos aqui com o Danilo, fazendo a nossa grade de roteiro e tal. E começaremos com o nosso tema do Mapcast, que é violência. E aí, pessoal, conceito de violência. Conceito de violência. Evandro, fale violência pra você. Violência é todo o mal que a gente faz ao próximo e a nós mesmos, de um modo em geral, Seja ele físico, seja ele mental, seja ele espiritual, tudo que a gente possa, de fato, fazer mal, por nossas ações, que venha a ocasionar alguma coisa ruim para nós e para os próximos, acho que pode ser considerado violência. Fátima? Eu vejo violência muito por essa perspectiva do Evandro também. Acho que a violência ela é aquilo que de alguma forma ela vai deixar uma marca em alguém também, porque eu acho que tem uma definição assim mais objetiva da violência, mas ela também tem um caráter mais subjetivo, Vai depender, eu acho, do impacto que determinada ação vai ter para uma pessoa, como aquilo vai atingir ela. Acho que a violência também passa por isso. Agora eu. Isso, Pablo Porto. Certo. Violência é como a Fai e o Evandro falou. Eles já englobaram bastante a definição. Mas assim, para qualquer pessoa assim, poder identificar a violência, se você se sentir oprimido ou constrangido, que é o que o Evandro falou, mental, se sentir desse tipo, isso também se caracteriza como uma violência. Até eu vendo aqui
no dicionário Aurélio, juridicamente, violência é um constrangimento físico ou mental exercido sobre alguém que obriga essa pessoa a fazer o que lhe é imposto. Pode ser uma violência física ou psicológica. Muito bem, Amanda. Violência, existem vários tipos de violência, né? Violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra crianças e adolescentes, violência até policial. E também existe a violência verbal, a violência física, a violência psicológica. E eu acho muito difícil. Quando a gente tá sendo vítima de uma violência, é muito difícil a gente saber que aquilo tá acontecendo. A gente, será que eu sofri violência? É muito complicado e eu acho que hoje a gente pode esclarecer um pouco mais sobre isso. E Arthur, violência pra você? Então, todo mundo aqui falou tudo, né? Mas como a Amanda falou, eu vou só complementar. Que existe vários tipos de violência, como mental, fisicamente, como as pessoas retratam. Já sofro até agora na minha escola violências, todos os tipos de violência, infelizmente. Mas a gente vai tentar evoluir todas as pessoas a cada tempo. Todo mundo já disse qual é o conceito de violência. Eu vou só mostrar qual é a minha visão, como eu organizei isso, né, na minha cabeça. Como a Amanda e todos disseram, a violência é uma atitude, para mim, brusca, que fere 3 esferas do ser humano. Uma delas é a material, a outra a psíquica e a última a espiritual. Aí essa pode ter uma influência bem mais ampla que a gente vai comentar aqui. Muito bem, pessoal. E aí, dentro desses conceitos de violência, nós temos vários aspectos dessa violência apresentados na nossa sociedade, desde que o mundo é mundo, desde que o homem tem conhecimento. Ele foi pensando e esses conceitos evoluíram, né, de acordo com a evolução da humanidade. E aí, nós estamos aqui para pensar e debater sobre as causas e consequências dessa violência, né? O que é que acarreta a sociedade, as violências, os tipos de violência, que tipos de violência são esses, quais são as causas dessa violência, né? As citações a respeito disso, que teóricos falam sobre isso, como isso mexe com a gente na sociedade, como a gente banaliza isso e acaba perdendo essa percepção, né? Partindo da ideia de que muitas vezes nós não percebemos a violência acontecer, né? E ela é grave. Muitas vezes nós somos causadores da violência e ainda assim nós não percebemos que estamos causando violência contra outra pessoa. E aí vamos pensando aí causas e consequências da violência. É interessante essa fala inicial, Davi, sobre a percepção do que é violência, porque às vezes é necessário um pouco de bom senso para você discernir o que é o bem e o que é o mal. E o bom senso ele vem muito atrelado à bagagem de vida, a experiências, querendo ou não, a um nível de escolarização, a um acesso de informação, de educação. Mas se a gente pautar sobre uma frase que eu ouvi esses dias, que fala assim: a violência é um ato de diminuir o outro. É mais ou menos quando a gente está empregando nossas forças baseados no egoísmo ou em algo que venha a beneficiar somente a nós, né? Quando eu desrespeito uma outra pessoa e falo em voz alta, que é um tipo de violência, a gente não está levando em consideração a outra pessoa. A gente está se sobrepondo. Né? E isso vem muito a questão do egoísmo, que está muito recorrente na nossa sociedade. Então, quando a gente se percebe, primeiramente como um ser egoísta e tentar se colocar no lugar das pessoas, eu acho que a gente consegue identificar maior esses pontos de violência, né? Principalmente. Uma fala que para mim me fez perceber um pouco sobre por que algumas pessoas não se veem como violentos, né? Algumas violências são mais corriqueiras do que outras, ou até essas outras não são tão difundidas, né? Não são tão explicadas, não são tão debatidas.
como hoje em dia existem as questões da violência contra a mulher, né? Com o surgimento, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que é uma cearense que até perdeu a movimentação das pernas por conta de uma violência sofrida pelo esposo, né? Pelo ex-esposo, na verdade, foi que houve uma movimentação maior sobre o assunto, e hoje existe a Lei Maria da Penha, né, que salvaguarda as mulheres dos seus violentadores, né, e que isso faz com que esse tipo de violência hoje tenha uma enfatização maior do que tinha anos atrás. Da mesma forma, se a gente for falar sobre violência psicológica, né, por exemplo, que às vezes grande parte desses violentadores de mulheres utilizam. Elas chegam nas delegacias num estágio que ela não aguenta mais, né? Está sendo desrespeitada na sua própria casa, violentada fisicamente, violentada psicologicamente e em vários outros âmbitos, né? Então, quando a gente começa a debater mais sobre isso, a gente consegue ficar mais consciente sobre todos esses gaps, né, que causam, né, e sobre o que é, em verdade, a raiz dessa violência, né, que aí a gente precisa estudar cada caso a caso, cada pessoa. Essas palavras do Evandro, elas estão em comunhão também com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, em vários aspectos, mas num aspecto de uma leitura que tivemos há pouco tempo, foi a Tem uma da parte passagem que fala assim, do bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra, que é no capítulo 9 do Evangelho, que já fala um pouquinho disso. Correto. Né? E também as que... Não julgueis a fim que não seja julgado, né? Não julgueis a fim de que não seja julgado. Essa passagem, ela traz lá no final uma parte onde essas questões da violência vão ficar meio que subjetivas no sentido de falar com o outro para diminuí-lo, né? Ele diz que esse é imperdoável nesse caso, porque a intenção é fazer mal. E aí você tem outro tipo de violência, não é uma violência física, porque hoje nós estamos tentando ainda, né, resolver uma série de violências físicas, e a lei ela é muito mais clara nesse sentido das violências físicas. É mais fácil identificar uma violência física, né, por meio do corpo de delito, do que uma violência que seja psicológica, ou uma violência que seja, no caso, espiritual, né? Uma violência que quebre muito mais a questão da identidade. E aí vamos pensar como essas violências, desde a física até a violência espiritual, fazem mal à nossa sociedade como um todo, não só para a pessoa que é violentada, mas para toda a sociedade, incluindo a pessoa que violenta. E aí, Fábio, o que é que você pensa sobre as causas e consequências dessa violência, de todas as violências? Eu estava pensando aqui, quando vocês estavam falando, que um dos fatores que dá muita força à violência é o medo. Acho que o medo tem essa coisa do egoísmo, né? Mas o medo, ele acaba fazendo com que a nossa insegurança ela cresça mais, e talvez essa insegurança gere comportamentos que são agressivos, né? Acho que a violência, quando ela vai pro sentido físico, por exemplo, você tá querendo mostrar que é mais forte do que o outro, né? Tá querendo derrubar o outro de fato. Então isso pode ser uma manifestação da sua insegurança. Você não consegue, não tem autoconhecimento, não se percebe e acaba querendo impor pro outro a sua visão, né? Quando as pessoas brigam na rua, por exemplo, no trânsito, né? Um quer colocar acima do outro a sua chateação com o contexto. Então, isso é uma forma de violência baseada no medo e na insegurança também. E a questão da violência psicológica, eu acho que ela é muito a reprodução da violência, principalmente hoje em dia, assim, com as redes sociais, com o nível de informação muito grande, o fluxo que a gente recebe diariamente. E essa violência psicológica, ela acaba sendo também reproduzida no nosso dia a dia. A gente sofre uma pressão externa para ter uma vida perfeita, para ser uma pessoa perfeita, e acaba
não sabendo lidar com as nossas próprias falhas e joga pro outro, vendo outras essas falhas reconhecidas e joga essa violência pro outro, em contextos psicológicos, por exemplo, né, sendo agressivo, tentando diminuir o outro porque a gente mesmo não consegue estar satisfeito por conta dessa pressão externa em relação a um nível de perfeição que nunca ninguém vai conseguir alcançar. Então acho que tem um pouco a ver com isso também. E aí, Paulo, o que é que você pensa sobre essas questões de violência, as causas e consequências para a sociedade? Já conhece, você tem citações de casos e circunstâncias de violência? Assim, a minha questão com o modo como eu também penso a violência, ela é muito atrelada à arquitetura, né, ao urbanismo, até porque uma coisa que Leandro Carnal falou muito, uma das palestras dele, é que na questão do que até o Antônio comentaram, da violência contra a mulher, é que quando ele falou que é uma questão bem democrática, no sentido de por que democrática? Porque independe de classe social. Tanto a mulher da pessoa mais pobre, ela sofre violência, como a pessoa mais rica, ela também sofre violência em diversos outros casos. E aí eu estava vendo aqui também os dados que na BBC saiu esse ano, uma matéria de fevereiro, então mais nova, dizendo que no Brasil 1,6 milhões de mulheres já foram espancadas ou sofreram a tentativa de estrangulamento no Brasil, certo? E desse número, 42% ocorreram no ambiente doméstico, né? E após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, ou seja, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda, ou seja, apesar de nesses últimos anos terem tido muitas manifestações e até conscientização a respeito desse tipo de coisa, ainda 52% das mulheres, ou seja, mais da metade, ainda tem medo de denunciar o agressor. Então, é uma questão muito séria isso, né? E também a questão que eu vejo acontecendo, principalmente em cidade, que a violência, pelo menos urbana, que é um dos tipos de violência, ela está muito atrelada à desigualdade social. E aí vou puxar outra coisa que o Leandro Carnal uma vez falou, que era a respeito do ciclo do grito, que ele falou uma vez, não necessariamente sobre o urbanismo, mas que foi falando de que o patrão briga com o gerente briga com o coordenador briga com o seu funcionário que não tem com quem gritar, grita com seu filho, o filho não tem com quem gritar, desconta no coleguinha do colégio. Então, assim, é um ciclo que eu achei muito interessante quando ele falou a respeito disso. Então, é aquela coisa de que pode vir de qualquer forma, de qualquer meio, e que é um trabalho bem grande para a gente conseguir conscientizar e até, como já foi dito aqui, de falar sobre saber dos nossos próprios atos, que às vezes a gente está tão viciado em uma conduta que a gente acaba não percebendo também quando a gente é grosseiro, fala de uma maneira mais enfática, e a pessoa se sente ofendida, e é bem complicado, mas que tudo resolve a partir da conversa. Então, violência é um assunto muito delicado. Eu vou falar no contexto que eu vivo, que é dentro de uma escola pública, periferia, onde é bastante comum essa violência, e muitas das vezes essa violência, ela acaba sendo tão comum, tão corriqueira, que as pessoas não percebem que é uma violência. E eu tenho baixado no meu celular o G1,
E aí ele colocou como tema violência. E falava que no Rio de Janeiro tem 194 mortes por intervenção policial em julho, maior número para um mês desde 2003. A violência, até o ponto da morte, até chegar a esse ponto, aconteceram várias coisas antes que a gente às vezes nem percebeu. Então, na periferia em si, é muito complicado porque as pessoas já acham isso tão comum que até param de falar, isso é normal, isso é o trabalho do policial. Não, não é. A gente precisa ter esse cuidado, porque quando a gente fala também de periferia, também tem um grande número de crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento. E imagina uma criança e um adolescente crescer e se desenvolver dentro desse meio. Uma criança de 4 anos vê o pai sendo espancado por um policial, sofrendo violência verbal. É muito complicado. E como falam no Evangelho, né? Toda ação tem uma reação. E aí isso leva com que o desenvolvimento da criança e do adolescente, no futuro, ele possa bater na sua mãe, ele possa bater na sua mulher, porque ele viu que isso era normal. Porque a vizinha dele falou assim, é assim mesmo, é vagabundo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa se policiar, a gente precisa se conscientizar e entender que isso não é normal. E quando a gente vê isso, a gente fala, não, isso não é normal e isso é contra a lei. Eu não vou aceitar isso, porque nós somos cidadãos e esse é o nosso papel também. E é isso. Muito bem, então... A violência está em todo lugar, nas periferias, escolas, todo lugar você está vendo, infelizmente, uma agressão. Eu vou falar sobre a agressão de LGBT, fobia, que infelizmente vi lá no Mídia Ninja, em janeiro, vi que o lugar onde mais mata, em 2018, o lugar onde mais mata LGBTs são aqui no Brasil. E isso é aterrorizante, que meio que você não pode ser você mesmo sem nenhuma preocupação. A gente tá cada vez retrocedendo, cada vez realmente não evoluindo. Nossa. Pegando o que a Fátima falou anteriormente sobre a questão das pressões que sofremos por padronizações culturais mesmo, que são refletidas por meio de atos agressivos. Aí vem a questão, como a Fátima já me falou várias vezes, da saúde mental, né? As pessoas negligenciam ainda muito essa questão da saúde mental, do zelo como eu falei no começo, dessa esfera do meio que liga o mundo virtual ao mundo material. Ela é essencial, que ela é a porta de entrada e saída das informações de um meio para o outro, certo? Tem essa questão que às vezes nós não percebemos que estamos sendo violentos, talvez por conta disso. A questão de você não ter tratado, compreendido esses conflitos que foram gerados desde da fase da infância, que vieram manchar esse trato coletivo e individual na fase adulta. Aí, pegando a parte que a Amanda falou, a questão de normalizar o que não é bom e justo, né? Essas atitudes violentas, por exemplo. Nós não sabemos, eu falo no coletivo ainda, que tudo que a gente faz, a gente está ensinando. E o que o Davi já me falou várias vezes, a questão do exemplo. É mais válido você ensinar pelo exemplo do que só pelo discurso, né? Porque você está mostrando que aquilo funciona e que os frutos vão ser bem claros. Você vai ver, você vai experimentar. Pois é, essa questão que na educação chamam de a forma informal, todo mundo é ator de estar ensinando algo. E é bom que você cuide individualmente, aí vem a questão do espiritismo, de você se, como eu posso dizer, policiar e vem a questão da reforma interna para que os seus atos irradiem algo que é bom e ensinem e assim corrijam os nós que existem socialmente. Já partindo dessa ideia da cultura de violência, né, a gente tem alguns parâmetros como a violência gera violência. Então, foi contemplado em todas as falas a ideia de que o exemplo de violência faz com que a cultura da violência se propague ainda mais. E discussões e conversas a respeito disso,
né? Vamos fazer com que nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto pessoas, seres sociais, tenhamos clara a nossa responsabilidade de que a violência não venha a acontecer para que nós cessemos com esse problema que é uma doença espiritual para todos nós, né? E a aceitação da nossa imperfeição pode nos fazer ter uma melhor condição de regular tudo isso, né? Enquanto pessoas, enquanto indivíduos, porque é uma coisa que a gente sempre coloca, a ideia de que o perfeito vai estar no coletivo, né? E aí a aceitação, a resignação a respeito do outro, a compreensão, a paciência, as virtudes que são pregadas nos parâmetros éticos de qualquer religião, elas vêm a auxiliar. Você tem um educador chamado Satya Sai Baba, que tem como um dos princípios básicos, né, da educação em valores humanos a não violência. E aí é onde a gente passa para a nossa última rodada, que é a de sabermos como criar uma cultura de paz, né? E aí o Afonso já começou falando, né, sobre essa questão do exemplo, e aí vamos fazer um ciclo invertido, continuando pela fala do Afonso. E aí, Afonso, cultura de paz, como nós podemos fazer? Tá. Para mim, a cultura de paz, ela começa no indivíduo, certo? Na questão que eu tinha acabado de falar, a questão de você cuidar das suas ações, compreender os conflitos que existem dentro de você, que, claro, tiveram influência social, mas também tiveram uma influência no seu processo de formação. Na verdade, como você configura a forma de compreender o mundo, né? Que pode ter sido havido falhas na comunicação e você ter compreendido algumas coisas que pudessem até serem boas e justas de uma forma, como eu disse, distorcida, né? Certo. E aí, eu acredito, tratando indivíduo por indivíduo, a partir do exemplo, você, a luz, ela vai por todas as direções. Essa questão de irradiar. Então, quem estiver à sua volta vai ser afetado positivamente por essa conduta. E essas pessoas, por sua vez, vão também irradiar e vai ser um ciclo e você vai ver que isso vai crescer exponencialmente, a questão da paz no coletivo. E aí, Arthur, você consegue entender medidas mais práticas ou mais físicas ou mesmo intelectuais de como nós podemos criar uma cultura de paz para você? Como é que isso funciona? Como o Afonso falou, começa por você mesmo, por cada indivíduo. Antes eu falava que, como uma coisa ruim, chamar outra pessoa de viado, mas qual seria o problema de ser viado, né? E também a cultura da paz, como Afonso falou, ele falou que começa que você seja uma pessoa boa para uma pessoa se refletir à base de você. Como aquela pessoa é gay ou etc., mas ela é gente boa. Isso já começa a ser uma influência bastante positiva. Vai lá, mano. Então, para complementar o que os meninos falaram, a gente tem também como influência a educação dentro de casa, a educação na escola, que também é muito importante, porque são as nossas duas casas. É a nossa própria casa e a escola, sabendo que é criança e adolescente. Eu acho interessante para que a gente comece a evoluir, né? Porque nós sabemos, como espíritas, nós estamos num planeta de transição, num momento de transição para um mundo de regeneração. E aí seria interessante para que a gente começasse essa cultura de paz, primeiro que a gente se conscientizar, primeiro saber o que é a violência, esclarecer, como a gente está fazendo aqui, para que quando isso aconteça com a gente ou com o outro, a gente poder intervir e também conscientizar as outras pessoas, porque é como o Afonso falou, né? É como se fosse um ciclo. Começa na gente, o outro vê, o outro vai fazer também, e assim vai virar um ciclo. E é isso que a gente quer pro nosso planeta. É o que eu acho, né? E a gente quer isso pro nosso planeta. A gente quer que o bem irradie. Então, nós sabemos que a violência é algo ruim, nós devemos também, a partir da nossa conscientização, impedir que ela prossiga. Eu acho que é isso. Você tem algumas citações de medidas mais claras, tanto do Estado quanto da sociedade civil,
a respeito dessa cultura de paz, das tentativas de cultura de paz, algum exemplo, passeatas, movimentos de escola, movimentos de conscientização, enfim, dentro do próprio espiritismo, centros espíritas, como esses debates podem acontecer de maneira mais efetiva, como são as soluções que nós temos para erradicar a violência por meio de uma cultura de paz, né? Começar a transitar para essa cultura de paz, de aceitação dos outros indivíduos. Uma coisa que é falado muito, até mesmo das vezes que eu fui para visitas em comunidades, como no Titanzinho, que é aqui em Fortaleza, e outro no Poço da Draga, é que eles falam algo que Jesus falou, só que de maneiras diferentes, que é o que Jesus falou que faça com outro aquilo que você gostaria de fazer com você. Então, muitas vezes, até as pessoas da comunidade, quando vão proliferar isso, por eles serem uma parcela mais marginalizada da cidade, não dizendo que eles são pessoas que não são trabalhadores, todos lá são trabalhadores, no sentido do marginalizado que eu coloco aqui, está à margem da sociedade urbana. São sociedades esquecidas, né? Que o poder público muitas vezes não é efetivo lá. Não é efetivo. E aí uma coisa que eles colocam muito, e até uma educação que eles colocam, é que se você não gosta que, por exemplo, alguém chegue e chame você de delinquente ou vagabundo, não haja como, ou não chame ninguém desse tipo, de palavras desse tipo. E mesmo que chamem, não responda com agressividade, mostre que você é educado, mostre que você tem algum conhecimento, que você não pratica nada desse tipo. Então, assim, de certo modo, eles tentam proliferar essas comunidades para cessar o ciclo da violência, que é o quê? Fizeram a violência com você, parou e reage de uma maneira diferente, de uma maneira mais calma, mais do bem. Não simplesmente ficar reproduzindo agressões e agressões, porque no final, entre o cidadão e a polícia que está na comunidade, a polícia vai ter o respaldo do Estado para fazer alguma coisa. Então é basicamente isso. O resumo disso tudo é: faça contra aquilo que você gostaria de fazer, que gostaria que fizessem com você. Se você quer receber um bom dia no meio da rua, comece a dar bom dia no meio da rua. Então é aquilo até que a gente já falou em um podcast anterior, que foi, acho que foi da Mama, que falou que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então é basicamente isso. Pois é. Fá, você que tem mais estudos nessa linha da luta antimanicomial... Oi, desculpa, não foi da Lai Lama, peraí, foi Gandhi. Obrigado, mano. Essa é minha garota, né? Nesse dia agora. Fá, você que tem mais conhecimento sobre essa questão da luta antimanicomial, você tem alguns estudos e é uma área que você gosta de falar bastante, como citando a Anise da Silveira, que foi uma pessoa que trabalhou muito dentro dessa questão e ajudou muito a reduzir uma série de violências, não só físicas, mas psicológicas, né, com as pessoas, nos abrindo um campo de percepção a respeito dessas violências, né? Eu queria que você dissesse falasse um pouco sobre essa questão de como criar uma cultura de paz, né? E como isso aconteceu dentro, né? Como isso acontece dentro do movimento da luta antimanicomial e irradiando, né, essa mesma ideia para a sociedade civil, já que muitas vezes uma das coisas que a gente mais escuta, né, dentro da sociedade civil é a criminalização da loucura e a criminalização do diferente, né, a questão de que o diferente já é louco, né, sendo que, se a gente for citar Caetano Veloso, né, que diz que de perto ninguém é normal, né, todos nós de alguma forma somos loucos. Então, como você pode contribuir com sua fala a respeito dessa questão da cultura de paz? A Nise, ela é realmente um ótimo exemplo assim, de cultura de paz, porque ela passou 7 anos afastada do serviço, né, de saúde mental, e aí quando ela retornou, os hospitais psiquiátricos eles tinham
uma série de tratamentos extremamente agressivos e violentos, como tratamento de choque, como induzido, né, isolamento. Era realmente uma violência que era psicológica, mas também haviam agressões internas, ou agressões físicas também, às vezes, né, dependendo do contexto assim, do hospital. E aí ela chega, a partir da... Eu acho que era isso que quando o Pablo estava falando sobre a questão de você fazer o outro, né, o que você gostaria que fizessem com você, eu lembrei muito da questão da empatia, né, da escuta, da observação do outro para compreender o universo dele e, a partir disso, ter a sua ação com ele. E foi isso que a Anise fez. Ela teve muita empatia com as pessoas que ela cuidava, né? Ela tanto conseguiu se colocar no lugar dos pacientes, quanto ela conseguiu também agir com essa perspectiva, né? Então, eu acho que essa... E assim, hoje em dia, a depressão, ela tem sido algo muito recorrente, não só na sociedade brasileira, como no mundo todo. A gente vê muitas questões relacionadas ao suicídio, que também é uma forma de violência extremamente grave. E tudo isso está baseado nessa falta de empatia, nessa falta de negligência com o próprio cuidado do próximo, né? Se você começa a prestar atenção em você, cuidar de você, você vai cuidar do outro. Então eu acho que para conseguir promover uma cultura de paz, a gente tem que começar a incentivar a ideia do autoconhecimento mesmo, da autopercepção, do autocuidado, para a partir dessas ações, né, educar uma geração que consiga se cuidar, para a partir disso cuidar das outras pessoas e ir expandindo essas relações mais saudáveis, né? A partir do momento que eu tenho um comportamento saudável, para mim, eu consigo aplicar isso também ao próximo. E aí eu acho que a partir disso a gente consegue repercutir uma cultura, sempre inspirado também nesses exemplos, né? De pessoas que vieram antes, como a própria Anise, e que tiveram uma postura de escuta e empatia assim, com o próximo fantástica. Saber respeitar o outro, ter empatia com o processo dele. E é muito interessante a fala da Fá, porque um dos primeiros pontos do Espiritismo, quando a gente entra, é sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a vós mesmos. Se a gente não soubesse amar, se tratar bem, se valorizar, né, como é que a gente vai amar o próximo? Né? Chico Xavier, em um Pinga Fogo, né? Programa Pinga Fogo, ele foi perguntado sobre como ele enxergava a violência no Brasil, lá em décadas atrás, e ele via com uma certa naturalidade, como se fosse às vezes uma extensão das mudanças que ocorrem no planeta como um todo, né? Obviamente não seria a melhor forma de que transformações ocorressem, mas é um sintoma de que essas transformações estão ocorrendo, porque toda vez que a gente insere uma nova opinião em um novo contexto, né, existe sempre um estardalhaço, né, digamos assim, sobre novas ideias. Mas existe um mal dentro de nós mesmos, que aí a reforma íntima e o espiritismo vem falar mais afinco, né, sobre a gente estudar e a gente praticar isso primeiramente na gente, né? É preciso a gente conhecer as diferenças entre nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. A gente precisa discutir sobre elas para poder conhecer, compreender. A gente só ama o próximo, a gente só ama uma pessoa de verdade quando a gente conhece. A gente precisa de tempo para entender a pessoa, para entender os seus defeitos, entender suas qualidades. E entendendo os seus defeitos, a gente ama a pessoa porque a gente entende. E aí a gente vai poder ajudar. Mas se a gente não se ajudar primeiramente, fica complicado, né? Então a gente tem que amar o próximo, ser empático e lutar efetivamente para deter as nossas imperfeições, transformá-las, a aderir novos hábitos. Eu estou lendo um livro agora, é O Poder do Hábito. Ele fala sobre cada passo, cada transformação pequena em um hábito específico pode transformar. Como, por exemplo, uma pessoa que ela é extremamente violenta, ela pode começar a frequentar um local de budismo, né, de meditação, e nessa uma hora que ela vai passar por dia, ou uma vez por semana que ela vai frequentar, ela vai adquirir uma expansão da consciência, que isso vai mudar
hábitos até alimentares, hábitos de exercícios físicos, né, saudáveis. E uma coisa só ela pode mudar não só a questão da violência, como todos outros hábitos. Porque você se insere em outro contexto, você expõe sua visão, você expõe sua mente. E assim, obviamente, o espírito. Né? Nós somos agentes dos nossos atos. Né? O que somos de verdade, nós precisamos nos conhecer para frear esses impulsos. Né? E fazer que nem a oração de São Francisco. Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. Como é que a gente vai se fazer o instrumento da vossa paz? Como é que a gente vai colocar em prática essa cultura de paz? Primeiro em nós mesmos. No Evangelho tem uma passagem que eu acho linda, que diz assim: da boca sai aquele que está cheio de coração. Se da boca sai isso, imagina dos atos. Então tudo que sai de nós reverbera um pouquinho do que nós somos. E a gente está sempre em processo de evolução e de aprendizado. A gente só precisa realmente focar bastante em aprender, colocar em prática, ser manso, ouvir, ser calmo, ser paciente, ser indulgente, não julgar. Mas isso também vem com o hábito. Quanto mais a gente estiver atento, mais a gente praticar a nossa força de vontade, mais a gente vai obter êxito nisso. E assim cada um faz o seu papel. O Espiritismo traz a responsabilidade para a gente individualmente, enquanto sociedade. Longe de nós partir de uma perspectiva de que somos seres perfeitos. Na verdade, nós já cometemos atos de violência. Por vezes, muitas vezes, inclusive sem querer, continuamos cometendo esses atos. E é comum da aprendizagem o erro. Né? A tentativa, ela acaba nos levando também ao erro. A questão é que a intenção sobre a vontade de acertar e uma consciência mais precisa e um policiamento mais claro sobre nossas próprias atitudes pode nos dar a possibilidade de melhorarmos aos poucos nossos próprios defeitos e contribuirmos com nossas capacidades para a sociedade. Pessoas imperfeitas no teatro transcendental, né, conseguiram, nessa amostra de 2019, falar um pouco, né, foi a geração do Haroldo Serra, né, e o roteiro de Carolina Traeger, né, uma palestrante espírita, inclusive muito famosa, pelo menos aqui em Fortaleza ou no eixo cearense, né, psicóloga. Eles conseguiram fazer uma explanação sobre a violência sexual e a violência infantil, né, por meio de uma peça, inclusive, que tem tons humorísticos, né, o que é comum aqui do Ceará, é um dos pontos fortes daqui, mas abordando de maneira séria e respeitosa um tema que precisa ser bem visto, né? E a peça ela trouxe essa explanação fazendo uma série de perdões entre o personagem Freud, né, e uma paciente, né, que foi interpretada pela Carolina Geraldo. E aí você vai ter dentro do teatro um dos espaços para falar sobre as questões de violência. Né? A sociedade civil tem vários outros espaços. Né? Você tem a escola, como a Amanda colocou, você tem as praças, espaços públicos, palestras, teatros, a própria internet tem muita coisa sobre a não violência. Você tem livros que falam sobre a cultura da violência e a cultura de como acabar na cultura de paz. Você tem vários autores, como o próprio Satyasai, que era educador, o Paulo Freire, né, que fala sobre a questão da educação do oprimido. Você tem pessoas fabulosas aqui no Brasil, como o Anísio da Silveira, que lutou contra a luta antimanicomial, ela lutou a favor da luta antimanicomial, e uma série de indivíduos que trabalharam em prol de uma evolução de um país, e todos eles eram seres imperfeitos. Então, como nós, seres imperfeitos, temos a possibilidade de usar nosso melhor lado e escolher por ele para trazer essa cultura de paz. Porque no final, o que todos nós queremos para nós mesmos é essa paz. E se alguém tem uma ação de violência, é porque essa pessoa também não está em paz. Essa pessoa não está conseguindo achar seu ponto de paz. E claro, cabe à sociedade fazer com que cada indivíduo encontre sua paz. Né? Cabe à sociedade fomentar essa paz. E cabe a nós, como indivíduos,
né, buscar ser o ponto de paz, como foi o caso do que o Pablo citando, parafraseando o próprio, né, Gandhi. Né? Ser o instrumento de paz é, de fato, uma das coisas que está dentro da possibilidade humana. E assim nós temos como evoluir para um mundo de regeneração. Nós ainda estamos nas provas e expiações e estamos tentando chegar a nos regenerar enquanto indivíduos. Foi mais um Mapcast, né? Agradecemos a todos que participaram daqui, esperamos que você tenha gostado, esperamos que nossa conversa tenha contribuído um pouco mais para a sua evolução, porque com certeza tem contribuído para a nossa. Então, aguarde nossos próximos podcasts, vai lá na nossa página no Instagram, né, da Mocidade Independente, né, e curte, nos segue, e é isso, mais um Mapcast se encerra. Obrigado a quem escutou, obrigado pela paciência.